Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai conferir como integrar o Tailwind CSS no Blazor. Tailwind, na minha opinião, é um dos melhores frameworks CSS para se trabalhar com web hoje em dia, e eu quero mostrar nesse vídeo aqui como vocês podem integrar ele no projeto Blazor, né? Simples também de fazer, mostrar todos os passos aqui para vocês, tá bem? Eu sou o André Baltieri, Balta, 11 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo o nosso canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Agora bora lá ver como que a gente integra, né, e como funciona o Tailwind CSS nos nossos projetos Blazor, tá bom? Bom pessoal, mas antes de começar, é claro, eu tenho que te convidar para o replay da nossa jornada fullstack.net. Isso mesmo, você está acompanhando nosso conteúdo de Blazor aqui, e se você já acompanhava nossos conteúdos de API, inclusive vai sair mais conteúdo em breve. Eu uni tudo isso num mega curso fullstack.net com 17 módulos, mais de 160 aulas, e para o lançamento desse curso a gente fez uma jornada que foi gratuita. Se você não pôde participar ao vivo, tivemos mais de 1000 pessoas ao vivo, né? Foi sensacional. Você perdeu essa parte do ao vivo aí, fica ligado para não perder os próximos, porque é muito legal. Mas se você não pôde acompanhar, ou se você perdeu algum detalhe ali do ao vivo, tem o replay da nossa jornada, os links estão aqui na descrição. Você pode fazer os 3 dias da jornada, né? Fazer o replay dela aí, que é muito legal, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito a criar APIs com Minimal APIs, Entity Framework, né, o ASP.NET no geral, e depois criar um front-end com Blazor, WebAssembly, Mud Blazor e conectar tudo isso, tá? Então foi um evento sensacional, eu tenho certeza que você vai gostar, e tá gratuito, é só se inscrever aqui na descrição, você já vai receber o link para fazer o replay dessa jornada, tá bom? E se você for Premium, não esquece que tivemos 3 imersões extras, né? Tivemos uma jornada premium aí, que foram 3 dias extras de jornada, onde a gente viu toda a parte de autenticação e autorização, inclusive customização de identity, refinamento de banco de dados, um monte de outros itens. Nesse segundo dia da jornada, eu mostrei como integrar com Stripe, como criar fallback de pagamento, como que funcionam os webhooks do Stripe também, foi bem legal. E no terceiro e último dia da jornada, eu mostrei para vocês já o novíssimo .NET Aspire, né? Como criar o seu conjunto de aplicações ali utilizando o .NET Aspire, como rodar ele localmente e como publicar os containers aí no Azure, tá bom? Então ficou bem completo, são 3 dias extras aí. Quem é Premium tem acesso a todo esse conteúdo, incluindo acesso ao curso completo fullstack.net, tá bom? Os links estão todos aqui na descrição. Muito bem então, pessoal, mas o que torna o Tailwind tão especial, tá? Existe um ponto aqui no Tailwind que é o seguinte: ele trabalha com pós-processamento de CSS, tá? Então você provavelmente já ouviu falar de LESS, SAS, né, e de pré-processamento de CSS, onde a gente cria variáveis e gera mais CSS do que a gente está escrevendo, tá? Ele gera mais classes. Isso aqui ele é o contrário, ele espera a aplicação estar completamente pronta, e aí sim, o Tailwind ele faz um tree shaking ali, né? Ele balança a árvore ali, ele tira todos os CSS que não estão sendo utilizados na sua aplicação. Na verdade ele não tira, né? Ele só gera o CSS que ele encontra nas classes. Então se você criar um estilo, qualquer coisa, e não usar ele dentro de um class nos seus arquivos, esse arquivo não vai ser incluso no CSS final, tá? Inclusive isso pode gerar um problema que eu vou comentar nos próximos vídeos aqui, tá bom? Mas enfim, o Tailwind é um framework sensacional, eles tiveram uma sacada sensacional, e o Tailwind em si, ele é só um wrapper ali, né, pro CSS que a gente tem normal. Então eu achei isso muito legal, porque se você vem aqui nos estilos, né, ele tem aqui o text 3xl, né, um texto 3 vezes maior, fonte bold, né, fonte mais densa, um underline. Então, quando a gente compõe esses textos aqui, a gente não tem muita firula, ele é mais secão, ele é mais direto, assim, você precisa saber mais CSS, e eu acho isso legal. Uma única ressalva aqui é em relação ao menu lateral aqui, ele tem componentes, templates e tudo mais, tá? Até esqueci de falar, mas o site dele é esse daqui, ó, tailwindcss.com, tá? E aqui ele tem componentes também, mas não é o charme dele, a gente pode falar isso no próximo vídeo aqui, tá? A única ressalva minha com o Tailwind é que a gente precisa se atentar um pouco mais na hora de codar, tá? Então, 2 coisas, você precisa saber mais CSS, e a gente já tem 2 cursos gratuitos de CSS, um de responsividade e um de CSS, HTML e CSS básico, então vale muito a pena fazer. Aí você precisa saber um pouco mais CSS, e você precisa se atentar um pouco mais aos detalhes aqui. A gente vai configurar algumas coisas aqui, porque se esse estilo fica se repetindo muito, né? Então não é
legal a gente usar esse class aqui com esse monte de estilo. Ele fica quase um inline CSS. Então isso é uma coisa que o pessoal reclama muito. Fala, nossa, o Tailwind parece inline CSS, né? Parece o CSS tudo dentro de uma linha só, usando style ali. Sim, ele pode parecer isso, tá? Mas tem como você melhorar isso, tem como você deixar isso de uma forma organizada. E é isso que a gente vai ver aqui também hoje, tá? Nesse vídeo. Então não só usar o Tailwind, mas como que a gente organiza esses estilos, né? Como que a gente cria esses estilos de uma forma mais organizada, tá bom? Realmente, se você deixar assim, ele vai ficar bagunçado, vai ficar zoado, e quando você crescer, seu arquivo CSS vai ficar grande, não tão grande, porque ele vai tirar, né, o que não está sendo usado, mas assim, dá para otimizar bastante criando e aplicando estilos aqui, tá bom? A gente vai começar aqui, criar uma aplicação Blazor, portar o Tailwind lá dentro e já dar start aqui no nosso desenvolvimento. Beleza, então, pessoal, developer, ficou, quem pegou a referência, comenta aí. Estou aqui na minha pasta developer e eu vou criar aqui, ó, um .NET New Blazor WASM. Tanto faz você criar um Blazor Server ou Blazor WASM, tá? Ele vai funcionar para os dois da mesma forma. Tá, eu vou usar aqui o -O, Blazor Wind, ó, sou muito criativo para nome, tá bom? Vamos entrar nesse projeto aqui, no Blazor Wind, tá? E aqui, o que eu vou fazer? O Tailwind não é um pacote do .NET, tá? Então, a gente não vai executar um .NET add package Tailwind, tá? Isso não vai funcionar. A gente vai usar ele através do NPM, tá? E como que a gente usa o NPM aqui dentro? Usando o NPM init. Tá, então a primeira coisa, a gente precisa inicializar essa pasta aqui, né, esse projeto aqui, a gente precisa inicializar o NPM ou o Node aqui dentro dele. Então a gente vai rodar o .NET e o Node no mesmo projeto, é normal isso, tá? Na verdade sim, você pode otimizar isso, né, criando um projeto de design separado, então dependendo muito do seu produto, né? Se você quiser uma coisa mais pragmática, você vai deixar o CSS aqui dentro. Se você quiser uma coisa maior, você vai criar um protótipo, você vai criar um design, um projeto de design fora e depois você vai reaproveitar o CSS aqui. Mas papo para outro vídeo também, tá? Então a gente precisa usar o npm init, tá? Para isso a gente precisa do Node instalado. Eu tô com o Node aqui versão 22, tá? Instalando o Node, a gente já tem o npm instalado, tá bom? Eu tô com a versão 10.8.1. Eu vou executar aqui um npm init. Se você executar assim, ele vai fazer um monte de pergunta para você, né, do nome do projeto e tudo mais. Eu vou colocar um "-y" aqui, que já vai inicializar meu package.json aí com tudo que precisa, sem perguntar nada, né? O nome da aplicação vai ser Blazor Wind 100 main, e depois o script a gente vai alterar, tá bom? Agora a gente vai seguir aqui o CLI do Tailwind, tá? Então eu vou executar aqui um npm install -d Tailwind, né? Ele vai instalar o Tailwind só em modo development, então ele não vai instalar o Tailwind no modo produção aqui para a nossa aplicação, porque o resultado final vai ser um CSS que a gente vai gerar, tá? Se a gente olhar o package.json, tá? Ele adicionou aqui ao Tailwind, tá? Mas ele adicionou no dev dependencies e não na dependência final desse projeto de produção. Afinal, esse daqui nem é um projeto do Node, tá? Então, por isso o "-d" ali, tá? Para ele adicionar como dependência dev. Depois, ele vai pedir para a gente executar esse npx tailwind css init. Esse daqui ele só vai gerar um arquivo tailwind.config.js na raiz da aplicação, tá? Então, se a gente executar um ls aqui, a gente vai ver que ele criou aqui, ó, um tailwind config.js, um arquivo aqui, e a gente vai trabalhar nesse arquivo aqui também. Tá bom? Beleza? Agora, tudo que a gente vai fazer é dentro do editor já, então esses são os passos para adicionar o Tailwind aqui na nossa aplicação. Então, bem simples, né? Bem tranquilo, isso vai funcionar para PHP, ASP.NET, aplicações com Angular, React, qualquer tipo de aplicação, tem sempre esse mesmo processo. Beleza, então, pessoal, aqui dentro do Rider já, né, já abri a nossa aplicação com o Rider, você pode fazer isso no Visual Studio Code, Visual Studio, o que você quiser. Ele criou o nosso Tailwind config aqui, criou o nosso package e packagelock.json. Tá? Vamos dar uma limpada nisso aqui, vou tirar essas páginas aqui que a gente não vai usar, counter e weather, tá? Vamos no layout aqui, a gente vai tirar o main layout e o nav menu, que a gente não quer utilizar, tá? O nav menu pode até deixar. Bom, vou tirar também, a gente vai utilizar o nav menu. No nosso layout principal aqui, vamos deixar só o @body, vamos limpar ele aqui. No nosso www.root, vamos tirar o bootstrap, a gente não vai utilizar ele. O sample data não vamos utilizar. E aqui o nosso app.css, a gente pode limpar tudo ele, deixar só o Blazor Error UI, tá bom? Aí aqui abaixo a gente pode tirar esse code aqui, que não vai fazer falta pra gente também, tá? Então a nossa aplicação está limpa aqui, pronta pra gente configurar o Tailwind, tá? Como que ele funciona aqui? No nosso arquivo tailwind.config, se a gente olhar, ele trouxe aqui uma configuração, não
se assustem com isso, tá? Isso aqui é uma configuração padrão do Tailwind, é bem simples de entender. Ele só está exportando um módulo aqui, que é um objeto do JavaScript, e esse objeto ele tem um content e o theme, tá? E os plugins. O que a gente vai trabalhar aqui? Content e theme. Tá? Então no content a gente vai dizer para ele quais arquivos ele vai olhar para ver as classes, né? Para ver nos arquivos as classes e buscar pelos CSS. Por exemplo, se no home aqui eu tiver no H1 um class igual text2xl, tá? Se eu tiver esse aqui, ele automaticamente vai incluir essa classe 2xl no nosso arquivo CSS, tá? Se eu não usar essa classe 2xl em nenhum arquivo, aí essa classe vai cair fora. Então, no content aqui, a gente vai basicamente dizer isso para ele, tá? Ele traz uma amostra aqui dessa parte, né? Se a gente copiar esse content aqui, você pode ter mais de um, né? Esse aqui é um array, tá? Se você estiver trabalhando com projetos que mesclam aí Blazor com Angular, com outras coisas, você pode manter vários desse. E aqui no exemplo ele traz source, a gente não tem uma pasta source aqui, os arquivos já estão aqui na raiz, né? Então, asterisco barra asterisco ponto, né? Asterisco ele vai buscar em todas as pastas, né? E todos os arquivos ponto HTML, JS, tá? Eu vou deixar aqui também os pontos Razor, tá? Então a única configuração para o Blazor que a gente precisa fazer adicional é adicionar essas páginas aqui, ponto .razor, né? Adicionar esse suporte aqui a ponto .razor. Tá bom? Depois a gente precisa de duas coisas. A gente precisa configurar o input e o output, tá? Então a gente vai ter duas seções aqui na nossa aplicação. Uma que vai ser a entrada do CSS e depois a saída, tá? Beleza, então pessoal, o nosso próximo passo aqui é configurar o input e o output, tá? Então tanto o input quanto o output vão ser arquivos .css, tá? Você pode trabalhar com Sass, com Less, no Tailwind também, mas eu não vou cobrir isso nesse vídeo aqui, tá? Então ele é bem simples, ele precisa de um arquivo .css de entrada e um arquivo de saída. O que eu vou fazer aqui? Eu gosto de criar aqui uma pasta chamada themes e o meu theme.css. Então eu gosto de criar nesse formato aqui. Então tem o meu tema aqui e esse vai ser o meu arquivo de entrada. Então ele vai importar aqui o base do Tailwind, os componentes e os utilitários, tá? Se você não quiser usar nenhum, não pode, né? Mas se você quiser utilizar só o base, né? Sem a parte de componentes dele, pode também. Utilitários também pode. Você pode customizar bem essa parte aqui, tá bom? E aí ele pede para a gente rodar um comando aqui no terminal, ó, que é esse aqui, tá? Onde a gente vai fazer o quê? A gente vai ter o input e o output. Então, é um npx, né? Deixa eu tirar esse comentário aqui que não funciona. npx tailwind css-i, o endereço do nosso input, menos o, o endereço do nosso output, tá? Então, i de input, o de output e o menos what. No nosso caso aqui, a gente não tem a pasta source, então a gente colocou ele dentro da pasta themes e a gente chamou ele de theme.css, tá bom? O nosso output, a gente precisa entender essa parte aqui do ASP.NET, tá? Como funciona o ASP.NET. Então, para onde que a gente vai gerar o CSS final do Tailwind aqui, do nosso tema no caso aqui? A gente precisa prestar atenção porque tudo que é arquivo estático no ASP.NET, tá? Ele fica dentro dessa pasta aqui, ó, dentro da www.root. Tá? Então a gente sempre vai jogar eles para cá, ó. Então já tem até uma pasta CSS aqui. Então a gente vai jogar ele para www.root /css e aí eu posso chamar ele do que eu quiser. Então eu posso chamar ele de theme.css aqui. Tá? Tem também uma flag aqui que é o -minify, que ele já vai gerar o arquivo minificado pra gente, tá? Daí você pode chamar de theme.min.css, essa seria a versão final. Tá? No nosso caso aqui, vou gerar ele normal, tá bom? E aqui no fim, ele tem um "-watch", né? Esse "-watch" vai fazer o quê? Ele vai ficar vendo, né, as mudanças nos nossos arquivos Razor, e sempre que o arquivo Razor for alterado, ele já vai automaticamente executar esse comando aqui, o tailwind CSS, e vai gerar um arquivo novo, tá? Então, se tiver em tempo de desenvolvimento, você usa esse comando aqui, tá? Então, ó, vou fazer aqui, vou subir ele, ó. Vou colocar um npm-i, tá? Ele apareceu como concluído, ele não fechou, não finalizou o processo aqui, tá? Se a gente olhar no www.root CSS, a gente vai ter o tema.css agora. E aqui ele só trouxe a base do Tailwind pra gente, tá? Sem minificar, não é esse que vai pra produção, depois tem que minificar pra mandar pra produção, tá? Então tem o nosso tema aqui. O que acontece agora? Deixa eu subir o terminal aqui pra vocês verem, tá? Com o terminal rodando. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a nossa página home, tá? E dentro da página home aqui, eu vou trocar o texto de 2xl para um class text-4xl. Vou salvar, viu que ele deu um novo rebuild aqui?
tá? Então o comando watch, ele faz isso aqui, tá? Ele executa exatamente isso aqui, tá? Então ele vai ficar rodando enquanto você não der um Ctrl C, não parar esse processo, ele vai ficar rodando. Tá? O que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de copiar essa linha que a gente executa e eu já venho aqui no nosso package.json, tá? E aqui nos scripts, tá bom? Vou tirar esse teste que a gente não está usando, eu vou chamar esse comando aqui de watch e eu vou colocar o nosso comando aqui, ó, nosso tailwind watch, beleza? Vou criar mais um aqui abaixo, vou chamar ele de build, vou colocar o minify aqui. Não lembro se era menos minify ou se era só minify. Vou gerar isso aqui, ó, tempo.min.css, tá bom? Então essa é a versão produção. Agora a gente pode executar o seguinte, ó, vou dar um clear aqui, posso executar um npm run watch, tá? Para rodar o comando watch, ou eu posso rodar o comando npm run build, vamos ver se vai funcionar, beleza? Para ele rodar a versão build. Então rodou aqui, tá? Vamos ver o nosso theme, ó, ele já no Rider ele aninha, né, um dentro do outro aqui. Se a gente olhar esse theme.min, ó, ele já está minificado aqui, né, já está um arquivo bem mais compactado e pronto para ir para produção, tá bom? Beleza, mas como que a gente usa isso então dentro do Blazor, tá? A gente pode vir aqui no nosso index.css, vamos melhorar esse index aqui também, tá? Vamos tirar aqui ó, o bootstrap, que a gente não quer usar mais ele, e vamos importar aqui ó, um link CSS, vamos chamar o nosso CSS barra theme.css, tá? Então eu vou chamar o theme aqui e não o min, porque a gente está em modo desenvolvimento, o resto a gente pode deixar igual aqui. Tá bom? Então agora a gente já pode usar o nosso CSS aqui, né? Então lembrando que o nosso layout, eu removi tudo do layout, só tem o body, tá? Então a gente vai trabalhar aqui na página home. E aqui vocês notaram, né, que eu coloquei um text 4xl e o tailwind a gente vai compor no CSS aqui. Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, o underline, né, como exemplo lá do site, para colocar um underline no meu texto aqui, tá? E se vocês notarem aqui, quando eu dou o barra espaço, ele aparece todos os componentes aqui, tá? Isso porque eu tenho um plugin do Tailwind. Esse plugin existe por Visual Studio Code também e existe por Rider. Então deixa eu vir aqui na JetBrains Settings e Plugins, tá? Eu tenho um plugin já instalado aqui, que é do próprio Tailwind, tá? Esse daqui, tá? Ele já vem bundle, já vem padrão aqui no Rider, mas esse Tailwind CSS aqui, ele existe também no Visual Studio Code, então ele já mostra pra gente, tá? Então a gente tem aqui o Text Color também, a gente não definiu ainda nada, mas posso colocar um Text Center e vários outros itens, tá? Se a gente rodar essa aplicação aqui, eu tenho que deixar sempre o watch rodando aqui, né? Então, ó, npm run watch, e eu vou deixar aqui também, ó, um .NET watch run para rodar essa aplicação aqui também. Beleza? Agora a gente tem o nosso Hello World aqui, ele está centralizado e está com underline, tá? Então a gente vai trabalhar em cima disso agora. Mas beleza, então pessoal, como que a gente customiza, né, esse CSS aqui? Como que a gente customiza mais coisas aqui, né? Então, depois tem que dar uma olhada na documentação Tailwind, obviamente, para ver tudo que ele pode oferecer, mas vamos aproveitar aqui, ó, vou para o meu index, voltar para o meu index aqui, eu vou colocar uma fonte customizada aqui, ó, vou importar essas fontes aqui, eu importei lá do Google Fonts, tá? São as fontes do Balta, Nunito, Montserrat, Source Code Pro, tá? Já mostrei nos vídeos anteriores aqui como fazer importação, depois dá uma olhada, né, como que eu obtenho esses links CSS aqui. E aqui no Tailwind, né, a gente vem aqui pro Tailwind Config primeiro, tá? E vamos configurar algumas coisas do tema aqui dele, tá? Então ele tem algumas coisas bem legais, como por exemplo o Colors, tá? Então esse Colors aqui, a gente consegue criar cores, então qualquer cor que você quiser. Então se você vier aqui e fizer assim, ó, banana, né, e colocar aqui uma cor como FFCC 00, tá? A gente vai, deixa ele rodar aqui o nosso... Veja sempre esse terminal aqui, esse terminal vocês têm que sempre ficar olhando, ver se não travou nada, tá? Se a gente vier no nosso Tailwind agora, a gente tem o text-banana, tá? Ou seja, ele já pegou lá aquela cor que a gente criou, ele já pegou o nome daquele CSS que a gente deu na cor, né? O nome do CSS não, né? Mas ele já pegou esse valor aqui que a gente deu CSS na cor e já criou o text traço para esse CSS. Na verdade, ele não criou nada, né? Em tempo de execução, ele foi lá e criou. Se a gente vier na tela aqui, ele já aplicou um texto amarelo aqui, né? Um amarelo banana aí para lembrar da banana. Então, podia ser qualquer nome. Então, se você quiser colocar, por exemplo, aqui um primary, texto primário, colocar ele aqui como 86, vou colocar a cor do Balta aqui, 25D2. Então, se eu coloquei um text primary, né? Agora o text banana não existe mais, mas eu tenho aqui o text primary,
Tá? Então eu já tenho essa cor de texto aqui, ó. Então ele já colocou aqui. Se eu quiser, eu posso colocar também o BG-primary, tá? Então o BG-primary ele vai criar um fundo na cor primária. E aí eu posso usar o text, por exemplo, alguma outra cor, né? Vou criar aqui, por exemplo, uma outra cor chamada de white. Vou colocar aqui um branco nele, tá? Se eu vier aqui agora, eu tenho text traço white. Tá bom? E aí na nossa tela aqui ele vai ficar com texto branco. E aí eu tenho toda a customização, né? Eu posso, essas duas aqui a gente criou, mas eu posso colocar aqui um P de padding, né? E aí a gente tem aqui o espaçamento já. Então ele já tem uma série de espaçamentos. Então eu posso colocar aqui P16, por exemplo. Ele vai colocar um padding de 16. Posso colocar também o M, tá? Margem aqui. 4 pixels, ele vai colocar uma margem de 4 pixels, e tudo isso é composição. Esses espaços, por exemplo, a gente consegue trocar isso tudo nas configurações do Tailwind, tá? Então aqui dentro do tema a gente consegue colocar o espaçamento. Então, por exemplo, quando eu coloquei M4, né? O M4 é margem 1 rem, tá? Então tem um vídeo legal do Henrique falando sobre M e rem aqui, né? Mas a medida relativa, né? 1 pixel, né? 1 rem equivale a 16 pixels aqui, medida padrão do Tailwind. Se você quiser mudar isso, você pode, tá? Dá para mudar lá no coração do Tailwind, lá aqui no config, tá? Além disso, a gente pode usar também as fontes, né? Se a gente quiser trazer aqui, trocar o font family, por exemplo. Então aqui eu coloquei font family, fonte sans, né? Sem serifa, fonte serifada Montserrat e a fonte mono Source Code Pro, vim para cá, ó, ele já trocou a minha fonte aqui para Nunito. Se eu quiser colocar esse fonte, na verdade, né, tá, serif, tá, ele já vai trocar essa fonte aqui para Montserrat. Legal, né? Então assim a gente consegue ir estendendo ele, criando essas customizações. Mas isso aqui que a gente fez do Tailwind Config, ela é só a customização base do Tailwind. Então você pode trocar toda a forma como o Tailwind funciona, tá? Mas isso é só a base do Tailwind. Mas beleza, como que a gente pode fazer então para melhorar esse arquivo CSS, né? E para melhorar esses CSS aqui. Então você pode aplicar todos esses tipos de CSS juntos aqui, se você quiser, tá? Mas o Tailwind, ele permite que a gente crie estilos também, tá? Isso às vezes acaba passando batido, principalmente pela questão da gente poder trabalhar de uma forma muito mais flexível assim. Normalmente eu começo estilizando assim mesmo, eu venho aqui, crio os estilos, tudo assim, mas por exemplo, se eu sei que eu vou reutilizar esse estilo, né, em outro H1, então se eu sei que eu vou ter um outro H1, aqui ó, Tailwind with Blazor, por exemplo, tá? Se eu sei que eu vou ter outro H1 aqui, que é igual, não compensa eu digitar todos esses códigos aqui, né? Não compensa eu repetir todo esse código. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse código aqui e criar aqui no nosso input, tá? Um arquivo, como por exemplo, header primary. Então criei aqui um .header primary, tá? E eu vou colocar aqui um @apply. E aqui sim eu vou colocar todos esses itens. Então tem que ter esse @apply, gente. Tá? E aí tem, se você quiser aplicar alguma coisa dentro do componente, tem uma área só de componentes aqui, tem bem mais coisas, tá? Esse aqui é um overview mais para vocês entenderem como funciona. Mas aqui, ó, eu, por exemplo, usei o apply nesse item aqui, tá? Então eu criei um header primary, tá? Então eu não vou colocar o CSS normal, por exemplo, text, traço, então, não, eu vou usar @apply e eu vou chamar os texts, né, as classes do Tailwind aqui dentro, tá? Feito isso, ó, tem um header primary aqui. Agora na minha classe aqui, eu posso chamar o header primary aqui dentro e posso chamar o header primary aqui dentro também, tá? Então se eu vier aqui, ó, os dois estão funcionando, tá bom? Qual que é a diferença desses caras aqui, ó? Eu vou voltar, né, esses dois itens aqui, tá? Eu vou comentar esse item aqui, tá bom? No CSS, tá? Eu voltei como antes. E aqui eu vou subir um terminal. Tá? Vou usar um ls-la aqui para vocês verem. Deixa eu acessar a pasta da www.root, a pasta CSS. Tá? Vou executar um ls-a aqui para vocês verem. Ó. E esse daqui, ele tem o nosso theme.css está com média 43 KB. Aí o theme.min.css está com 29 KB. Tá? Quando a gente usa os estilos, tá? A gente comprime ainda mais essa parte, tá? Então assim a gente deixa o nosso CSS bem mais enxuto aqui, né? Bem mais enxugado, tá? Isso vai refletir também nos nossos arquivos CSS quando a gente tiver um grande volume de CSS aí. No começo vocês não vão conseguir ver a diferença, mas à medida que a aplicação cresce, ele vai sim otimizando toda essa parte.
tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse overview aqui. E deixem aí nos comentários se vocês querem ver mais conteúdo sobre Tailwind aqui com Blazor, né? Vocês acharam que ia ser difícil, vocês acharam que foi difícil, né? Ou que foi fácil usar ele com Blazor. Vocês viram que eu achei relativamente simples ali fazer essa integração e acho muito legal os benefícios que o Tailwind traz. Deixem aí nos comentários se vocês querem ver um vídeo sobre componentes, aí criando componentes em Blazor com Tailwind, que fica muito legal também. E claro, se você tá curtindo esse conteúdo, se você quer mais conteúdo de Blazor, WebAssembly e tudo mais, faz o replay da nossa jornada. Uma jornada sensacional, entre mais 1000 pessoas online, ao vivo, aí foi um negócio incrível. E você pode fazer o replay dela, você pode acompanhar as gravações aí, ter acesso aos códigos fontes, tudo certinho. É só fazer a inscrição aqui na descrição do vídeo, tá? Então tem um link especial aí para você, tá bom? Se você é Premium, você já tem acesso a toda essa jornada, mais as jornadas de extensão aí que eu comentei, foram as jornadas Premium, autenticação e autorização, integração com meios de pagamento e o novíssimo .NET Aspire e, claro, nosso mega curso Full Stack com mais de 160 aulas e mais de 17 módulos aí, ficou bem completo, sensacional, inclusive tem um módulo novo saindo em breve aí, tá bom? Se vocês curtiram esse conteúdo, se vocês querem ver mais conteúdo como esse aqui no canal, deixa um comentário, se inscreve, curte e compartilha aí para ajudar o nosso trabalho, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.